Mesmo quando tudo estiver ruim, procure e encontre motivos para agradecer. Falando em Fluminense, o Fluminense tem passado por alguns momentos chatos e incômodos, e alguns deles já há anos. No quesito, o Fluminense entra em campo e é roubado. O Fluminense joga contra um time e é roubado. O Fluminense joga com outro time que em tese não tem nem muita relevância e o Fluminense é prejudicado. Seja na FERJ, seja na CBF, seja a nível de Conmebol. O Fluminense, inclusive, no ano passado, no Mundial do Clubes, foi prejudicado pela arbitragem, seja a nível mundial, o Fluminense já foi prejudicado. Mas, bicho, assim, vamos encontrar motivos para agradecer. O Bernal tá voltando de lesão, né, a nível de jogador. A nível de futebol jogado, o Fluminense, mesmo quando não joga bem, o Fluminense não perde. Isso é um ponto positivo, que ano passado o Fluminense jogou bem alguns jogos e perdeu. O Fluminense, ano passado, dominou partidas, isso, né, historicamente, desde 2019, o Fluminense às vezes domina, dá 30, 40, 50 chutes a gol e acaba tomando gol num contra-ataque. Isso não tem acontecido. O Zubeldia já tem quase 40 jogos no time e tem pouquíssimas derrotas, tem 7 derrotas, se eu não me engano. Então a gente precisa agradecer isso também. O Fluminense é um time competitivo e é um time regular, mesmo quando não joga muito bem, né, dificilmente perde também. O Fluminense conseguiu apenas uma única virada de jogo, a única, contra o Atlético Paranaense, na verdade contra o Nova também, foram duas, mas pelo Campeonato Brasileiro foi uma só. E quase a gente virou contra o Coritiba. E se a gente for perceber, por exemplo, muitos críticos criticavam o Zubeldia ano passado porque só ganhava em casa, às vezes nem mesmo jogando bem em casa, e fora era uma negação. Se a gente for pegar os números, esse ano o Zubeldia já melhorou em relação ao ano passado, ou seja, um time já estando bem em alguns quesitos, em outros houve melhora sim, houve melhora, né, muito grande em outros quesitos, né, jogando como visitante, o Fluminense já melhorou. Então é isso, a ideia é que se a gente não consegue vencer, que a gente pelo menos não perca e procure sempre agradecer. Né? Agradecer é muito mais do que reclamar. Né? Quem reclama, como disse o Frei Gilson, quem reclama foi o Padre Christian. Quem reclama, clama de novo. Então, se você está reclamando de alguma coisa errada, se você estivesse ali dando uma energia para que aquela coisa continuasse acontecendo. Então, reclame do time estar ganhando bastante em casa. Que chato o time não perder em casa, porque o Fluminense já perdeu muito em casa para time fraco, para Corinthians que não deu um chute a gol na partida toda e num lance daquele lá de um chute do meio do campo, o Fluminense toma gol e perde o jogo. Isso, vamos procurar motivo para agradecer sempre. Agradecer é bom porque melhora a nossa estima, pessoal. Mas esse vídeo não é sobre apenas isso. Eu acho interessante a gente abordar essas questões, principalmente espirituais. Mas o Fluminense, a gente vai falar sobre pré-jogo nesse vídeo. A gente vai falar sobre pré-jogo entre Flamengo e Fluminense, que se enfrentam em dia e horários não previamente marcados, mas com erro, alteração de data. Era dia 11, vai para o dia 12. Era no sábado, vai para domingo. Né? Todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite. Ou seja, você pode curtir o seu sábado à noite sem se estressar com o Fluminense. O ruim é que se o Fluminense perder como mandante, acaba a invencibilidade do Fluminense como mandante. E uma outra coisa acontece, você vai ficar estressado para uma segunda-feira. É muito ruim começar a segunda-feira estressado. Mas sem si, vamos deixar tudo para amanhã. Vamos curtir o sábado, vamos curtir o domingo de manhã, ficar com a família. Vamos orar para o Fluminense ganhar. E vamos de pré-jogo e vamos de estatística desse confronto. E não é só estatística de quantas vitórias e quantas derrotas. Outras estatísticas também serão abordadas aqui nesse vídeo. Então eu convido você a assistir o vídeo até o final. Então vamos embora, torcida tricolor. Primeiramente, escalação. Vamos lá, primeiramente, escalação. Aqui, ó, escalação do Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro, perdão. Aí aqui já foi provável contra o Curitiba. E aqui, ó, é o que eu acho provável quando fala, você passou muito rápido. Não, qualquer coisa você dá um pause e volta, né, nos outros ali, pausa e volta. Aqui, ó, provável contra o Fla. Eu tenho, né,
dois chutes para que possa acontecer, e são dois chutes com estilos completamente diferentes. E eu vou já explicar por quê, mas antes, se liga. Esse daqui foi o time que o Fluminense enfrentou o Flamengo na final, né? René, Freitas, James, Samuel Xavier, Martinelli, Hércules, Serna, Costa, Canóbio, John Kennedy. Esse foi o time titular, o time que entrou em campo. Depois, um pouco mais antigo, no início do Carioca, Arana, Freitas, James, Guga, Nonato Lima, Serna, Canóbio, com John Kennedy no ataque. Serna e John Kennedy foram os autores dos gols do Fluminense. E aí agora, né, lá do ano passado, que o Fluminense ganhou por 2-1, René, Freitas, Thiago Silva, Samuel Xavier, Martinelli, Hércules, Serna, Acosta, Canóbio e Everaldo. Apenas 3 jogadores jogaram, de um plano de jogadores do Fluminense, apenas 3 jogaram um único jogo, que foi Thiago Silva, Bernal e Everaldo. O Everaldo já saiu, o Thiago Silva já saiu, e o Bernal não jogou no ano passado, jogou do Carioca, a gente venceu, e o que ele poderia estar para jogar a final, ele estava lesionado. Apenas 4 jogadores do plantel do Fluminense jogaram os 3 jogos. Fábio, que não tem como ser diferente. Freitas, sim, o Freitas participou dos 3 jogos do Fluminense, 2 ganhou e 1 empatou. Serna, que fez gol no ano passado, fez gol esse ano. Canóbio, não fez gols, mas correu o campo todo, como você já sabe. Então foi esses, Fábio, Freitas, Serna e o Canóbio. Foram esses 4 jogadores que jogaram as partidas. Jogadores como Martinelli, Hércules, os Gêmeos, René, Samuel Xavier, jogaram apenas 2 partidas, beleza? Esqueci do Arana também, que o Arana foi comprado, né? Jogou uma partida só, o René jogou a final e jogou ano passado, né? Mas, enfim. Ou seja, o Fluminense não teve um time grande, ou pelo menos mais de 50% dos jogadores que tenham jogado as 3 partidas. E diante disso, jogando com a Costa de titular, jogando com Hércules e Martinelli, o Fluminense ganhou de 2-1. Jogando com uma trinca de volantes, Bernal, Lima e Nonato, o Fluminense ter pegado no meio do campo, no meio do jogo, foi substituído, entrou o Santiago Moreno, que foi o melhor jogo dele pelo Fluminense. E aí o Fluminense ganhou de 2-1 também. E aí, por conta disso, voltando para cá, eu acho que a priori seria Arana, Freitas, Gêmeos, Guga, Martinelli, Hércules, Acosta, Serna, Canóbio, John Kennedy. Cadê o Savarino? Por conta do Serna e do Canóbio já terem esse modus operandi contra o Flamengo, acho que os dois devem ser titulares, o Serna ia ser substituído pelo Savarino. E aí eu acho que se o Bernal já tiver condições plenas físicas, tipo assim, de conseguir correr, bater, marcar todo mundo, Bernal iria substituir o Acosta e o Martinelli seria livremente posicionado à frente, e iríamos ter uma trinca de volante para a gente ter pegada defensiva. E aí o Bernal, que voltando de lesão irá se cansar rápido, a Costa entra no segundo tempo, o Serna seria substituído ali no início do segundo tempo pelo Savarino, o Fluminense melhoraria a parte técnica dele no segundo tempo, né, com a Costa e com o Savarino entrando, quando o time dele já estivesse ali um pouco cansado, né? É o que mais ou menos eu imagino que o Zubeldia possa fazer, porque dessas 2 formas o Fluminense já saiu vencedor da partida. Então essa é a minha previsão, né? Uma provável escalação contra o Fla. E eu quero saber de você, tricolor. O que você acha? Você acha que é essa escalação mesmo? Mas você falou de 2. Você acha que ele entra com Bernal ou você acha que ele entra sem Bernal? Você acha que ele entra com Savarino ou sem Savarino? Deixa aqui os seus... Deixa aqui qual placar que você acha que vai terminar esse jogo. Vitória do Flusão, empate ou derrota do Flusão. E aí, mais uma coisa que eu vou mostrar para vocês, queridos tricolores, é as estatísticas desse jogo. Eu já mostrei essas estatísticas aqui anteriormente, mas elas sempre estão sendo atualizadas, porque no jogo essas informações são atualizadas, eu sempre vou acrescentando outras informações, né? Começando pelo seguinte, aqui está tudo sem a data, que as datas não são muito importantes, mas você vai perceber que quando tiver verde, vitória do Flusão, e quando tiver cinza, empate, né? E aí quando tiver
vermelho, né? Para você pode estar aparecendo vermelho aí, ou sei lá, mas vermelho. Se tiver vermelho, você vai perceber que o Fluminense no geral, né, tem praticamente tudo igual, né? Mesma quantidade de empates, derrotas e vitórias. É um jogo muito equilibrado. Mas esse equilíbrio, ele se desequilibra para que lado? Né? Primeiramente, no geral, o Fluminense tem 37 jogos, perdão, em todos esses jogos, no geral, o Fluminense tem 37 gols feitos, o Flamengo tem 36, o Fluminense fez mais gols. Sem fazer gol, o Fluminense ficou 14 de todos esses jogos sem fazer gol, e o Flamengo ficou ficou mais do que o Fluminense, 15. O Fluminense tem 13 vitórias, o Flamengo empatou 16 vezes, tem mais empates, e o Fluminense perdeu 12. Se a gente pega agora dos mais... de 2019 até 2022, o Fluminense fez mais gols, 23-21. O Fluminense não ficou um jogo sem fazer gol, e o Flamengo ficou 12. O Fluminense venceu 8, empatamos 6 e empatamos 10, perdão, e perdemos 6, ou seja, uma vantagem. Agora, nesses últimos jogos de 2023 para cá, o Fluminense tem 14 gols feitos e 15 gols sofridos. O Fluminense venceu, ficou 12 jogos sem fazer gols e eles ficaram 8. O Fluminense ganhou 5, empatamos 11 e perdemos 6. Ou seja, somar a quantidade de jogos vencidos por ambos os clubes dá a quantidade de empates, né? Ou seja, esse confronto tem muito empate, né? Lembrando que tanto a derrota e o empate para o Fluminense é ruim por dois motivos. A gente perde a vencibilidade. O Fluminense só ganha no Campeonato Brasileiro jogando como mandante. O Fluminense só ganha, né? E se o Fluminense também perder, o Fluminense se afasta do Palmeiras, que enfrenta o Corinthians, né? E eu acho que dá Palmeiras. Acho que o Corinthians vai perder ali. Vai ser o segundo jogo do Diniz. Agora, mais algumas informações para esse jogo aqui, que é o seguinte: você está percebendo que é bem equilibrado. O Fluminense, no geral, tem mais vitórias. No período levemente mais antigo, o Fluminense tem mais vitórias. No período levemente mais recente, o Fluminense tem uma derrota, né, a mais do que uma vitória. Se a gente pega, por exemplo, 2025 e 2026, são 2 derrotas e 2 vitórias. Cara, é muito, muito competitivo esse duelo. Mas tem uma parada que é muito curiosa. Eu vou dar aqui, um zoom para você perceber. O Fluminense, no geral, tem 496 faltas e o Flamengo tem 489. Se a gente for pegar a quantidade enorme de jogos que aconteceram, a diferença de 7 faltas, às vezes, é a diferença de um jogo. Cara, 7 faltas, a diferença é muito pouca. O que dá uma média de 17 faltas por partida e o Flamengo dá uma média de 16. Cara, é uma falta a mais na média no geral, né? E com isso, a gente tem 117 amarelos, 12 vermelhos. A gente tem 85 amarelos e 6 vermelhos. É uma diferença muito grande nisso. Muito grande. O Fluminense praticamente recebe 4 cartões por jogo em média e eles recebem 3. Né? É surreal. O momento que o Fluminense teve mais jogos com cartão amarelo foi 7, eles foram 6. Né? O Fluminense teve o mínimo no jogo contra o Flamengo, 1 amarelo, eles tiveram 0. Né? É surreal essa diferença. A manipulação é surreal. Se a gente pega uma parte mais antiga, tu tem uma diferença um pouco maior ali, de 166 para 136, né? Dá 30 amarelos pro Fluminense, 20. O Fluminense tem aqui uma média de 21 faltas e 3 cartões. Aí, mais antigo, o Flamengo tinha média de 17 para 3 amarelos. Ou seja, alguma coisa mudou, porque quando a gente chega aqui, nesses últimos jogos, a quantidade muda de caráter. Mais antigo, o Fluminense fazia mais faltas do que o Flamengo e recebia a mesma quantidade de cartão, que é 3. Só que nos últimos jogos o Fluminense tem feito menos faltas do que o Flamengo e tem recebido mais cartões.
Aqui dá uma diferença, ó, nos últimos jogos, desde 2023 para cá. O Flamengo chegou a fazer 23 faltas. Isso dá uma média ali, ó, de 15 faltas para o Fluminense, 17. Se a gente for comparar no todo, o Fluminense tem uma falta a mais do que o Flamengo da média do jogo. Nos últimos jogos, o Flamengo tem 17 e o Fluminense tem 15. Né? Deixa eu só conferir aqui para ver se são... são os atuais mesmo. Não, são os mais antigos. Eu acabei explicando errado. Então, aqui são os mais antigos. Aqui são as mais antigas e aqui que acredito que sejam as mais novas. Então aqui estão os últimos jogos mesmo. Eu mesmo embolei com as minhas próprias estatísticas. E está escrito aqui, último jogo. Que bom, vou dar 0 para mim. Então, adiante disso, eu tenho que alterar aqui alguma coisa também, porque aqui foi... Cara... de estatística agora, né? E essas estatísticas aqui que eu vou mostrar para vocês não são apenas quantidade de vitórias, quantidade de derrotas do Fluminense, mas vamos lá. Antes da gente falar sobre as vitórias, o Fluminense no retrospecto desde 2019, o Fluminense tem 37 gols feitos e o Flamengo tem 36, ou seja, o Fluminense fez um gol a mais, mas está bem parelho. O Fluminense tem uma vitória, né? 14 jogos sem fazer gols e os caras têm 15 jogos sem fazer gol, ou seja, eles têm um jogo a mais do que a gente em uma partida sem fazer gol. O Fluminense vence 13 jogos, perde 12, empata 16, ou seja, tem aí mais de 40 jogos, né? E tá bem parelho, né? Tem mais empates, o Fluminense tem uma vitória a mais, mas está muito equilibrado isso. Ter uma vitória a mais não quer dizer que é, tipo assim, desequilíbrio total, não. No mais antigo, até 2022, até o final de 2022, o Fluminense tem ali 23 gols feitos a 21. O Fluminense não tem jogos sem fazer gols. Os caras têm 12 jogos sem fazer gol. O Fluminense venceu 8, empatou 10, né? E perdeu 6. Já num retrospecto mais recente, o Fluminense tem 14 gols feitos e perde nesse quesito dos mais recentes, porque tem 15 gols sofridos. 12 jogos sem fazer gols, enquanto os caras têm 8 jogos sem fazer gols. O Fluminense empata 11 vezes, ganha 5 e perde 6. Ou seja, num retrospecto mais recente, o Fluminense tem uma derrota a mais, né? E se você observar aqui, ó, a gente tem muito mais cinza do que verde, que é a vitória do Fluminense, e vermelho, que é a derrota do Fluminense. Ou seja, é bem parelho, é bem equilibrado, né? Bem equilibrado. Se a gente for, por exemplo, comparar os dois últimos anos, né? Esse atual com o 2025, são 2 derrotas e 2 vitórias, né? E 1, 2, 3 empates. Olha, esses outros dois aqui, ó. Esse daqui vai acontecer e esse aqui, né? É porque não tem gols feitos de um lado do outro. E aí beleza, né? Isso daqui você percebe o equilíbrio no campo desses dois times, mas quando a gente fala de interferência do juiz, não tem como a gente não observar que sempre tem uma influência, né? Essa influência é aquela de tipo assim, cara, se eu puder travar o jogo, eu vou travar, se eu puder dar cartão amarelo por qualquer coisa, eu vou dar. E aí, se liga, o Fluminense, no retrospecto geral, o Fluminense tem 496 faltas e o CRF tem 489 faltas. É uma diferença bem pequena. São 7 faltas para mais de 40 jogos, o que dá uma média de 17 faltas por jogo e eles 16. Cara, é uma falta mais por jogo, o que dá basicamente eles terem 2,7 de cartões amarelos. O Fluminense tem 3,8 e 0,5 média de vermelho, porque o Fluminense tem 12 vermelhos em um pouco mais de 40 jogos, eles têm
apenas 6, tem metade dos vermelhos do Fluminense. O Fluminense tem basicamente um jogo que o Fluminense teve maior quantidade de cartões vermelhos foi 7 e o Clube de Regatas 6. Cara, a diferença gritante. O Fluminense tem praticamente a mesma quantidade de faltas, mas tem muito mais cartões amarelos, muito mais cartões vermelhos. Na média por jogo, o Fluminense tem cerca de 33% mais amarelos tomados do que o time de Regatas, né? Mas você está sendo clubista nisso, porque esses cartões eles podem ser de jogo ofensivo, né? Cara, você concorda que às vezes o Fluminense, um time no geral, o Fluminense pode acabar ganhando, jogando muito e consequentemente o outro time, para não apanhar, não perder, fazer muita falta? O Fluminense tem mais cartões amarelos naquela goleada de 4-1 do que o Flamengo. O Fluminense teve mais cartões amarelos naquela final do que o Flamengo. O Fluminense deu uma porrada. Ou seja, é interferência sim, né? Se a gente pega um confronto mais antigo, né? Confrontos mais antigos. Aqui o Fluminense tem 166 faltas, 30 mais do que o Flamengo, ou seja, antigamente o Fluminense fazia mais falta, né? Se esse número aqui está muito mais próximo no geral, e em anos mais antigos o Fluminense tinha 30 faltas a mais, né? De tal forma que o Fluminense fazia uma média de 21 faltas e o Flamengo 17, significa que o Fluminense começou a fazer menos faltas, né? Mas no passado o Fluminense fazia falta e tomava 3 cartões, e no passado o Flamengo fazia menos falta e tomava 3 cartões. Aqui eu até entendo de tipo assim, pô, tá curioso isso, né? Mas se a gente for pegar aqui, ó, o Fluminense com média de 17 faltas tomava 4 cartões amarelos. Aqui eles deveriam tomar 4 e talvez o Fluminense tome mais cartões aqui, né? Curioso, né? Beleza. E aqui o Fluminense continua tendo nesse período, maior quantidade de cartões amarelos do que eles. E nesses jogos mais recentes, o Fluminense tem feito uma média menor de faltas. São poucos jogos e eles têm 23 faltas a mais. Temos mais cartões amarelos e, né, uma média alta também, né? 4 cartões amarelos por jogo, eles têm 3 cartões amarelos por jogo. Eu acho isso de um tamanho absurdo de você manipular o jogo, dando um cartão, você tirar um jogador, né, da partida. Nossa, às vezes o jogador faz falta. Cara, eu concordo, às vezes o jogador faz falta para cartão amarelo, sim. Cara, se você for parar pra o jogo passado era do Fluminense, cara, o Pulgar meteu uma porrada no John Arias. O John Arias ganhou o cartão amarelo que ele revidou e o Pulgar. Aí o Pulgar depois recebeu um cartão. Aí o Pulgar, ele fez uma falta que, se o juiz fosse muito rigoroso, poderia expulsar, porque o Pulgar foi com uma trava da chuteira na canela do Lima. Uma com bola dominada. Ele acertou a canela, não acertou a bola. Sem uma falta que o Lima ia sem velocidade, ou seja, uma falta para acabar com o contra-ataque do Fluminense e, consequentemente, amarelo para ele. O Pulgar não foi expulso. Ou seja, existe uma clara diferença, um claro favorecimento entre essa análise de números aqui. É claro que os números não dizem tudo, o futebol jogado diz, né? Mas o futebol jogado diz o todo. Mas você consegue perceber aqui um claro favorecimento, cara. Um claríssimo favorecimento para o time de Regatas. Então, isso tricolor. Né? A gente encerra o vídeo aqui. Eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até esse momento. Convido você a deixar o seu like, deixar seu comentário, seguir a página. Até a próxima. Tchau.